Olá, galerinha! Voltamos para continuar com as aulas de português. Gente, nós já estamos praticamente no finalzinho dessa apostila 1, certo? Já no próximo vídeo já vamos começar com a apostila 2, com conteúdo novo. Então, para a gente continuar, certo? E dar seguimento para as nossas aulas, nós vamos entrar agora num assunto bem importante e que nós vamos treinar bastante, principalmente quando nós voltarmos, nós vamos ter que relembrar tudo isso, porque nós iremos utilizar bastante, certo? Então, vamos pegar a apostila de português na página 65 e nós vamos trabalhar agora com verbo auxiliar e verbo principal. Muito bem. Todo mundo sabe que verbo é tudo aquilo que tem ação, movimento, certo? Então, nós já estamos vendo verbos, as conjugações, tudo isso o verbo tem. O verbo tem as conjugações em primeira, segunda, terceira pessoa, certo? No singular e no plural. Nós temos os tempos do verbo, que é presente, passado e futuro. Então, tudo isso a gente já vem aprendendo. Agora nós entramos em verbo principal e verbo auxiliar. Nossa, prof, são dois verbos? Sim, e são dois verbos diferentes, certo? Então vamos ver. Olhem lá a tirinha. Temos a tirinha lá do robozinho. Aí vem o drone, né? Nós já estávamos falando de drone. Então o drone diz: "Este livro, que livro você está lendo?" E o robozinho fala: "O Pequeno Príncipe." E o drone, por que está lendo o livro físico e não uma versão digital? Aí o robozinho fala: "Acho aconchegante sentir a textura do papel e o cheiro do livro." Certo? Então vamos ver. O que é uma versão digital de um livro, gente? E aí, qual será? Será que é a mesma história, porém reduzida, pequenininha? Ou é o mesmo livro escrito em uma linguagem mais moderna, nova, ou é o livro em um arquivo digital para ser lido em tablets ou e-readers, por exemplo? Então, uma versão digital é o livro em um arquivo digital, que a gente pode ler pelo computador, pelo celular, por um tablet, certo? A gente não precisa mais pegar o livro e ficar lá. Existem as versões digitais dos livros. 2. O livro que o robô está lendo é um clássico da literatura mundial? Qual das ilustrações a seguir corresponde a essa obra? Então, nós temos lá O Pequeno Príncipe, o segundo, João e Maria, e o terceiro, A Bela Adormecida. Então, qual está sendo falado aqui, ó? Ele já fala, o robozinho, ó, O Pequeno Príncipe. Então, O Pequeno Príncipe. Vamos lá. 3. Qual é a sua opinião sobre a afirmação do robô no último quadrinho? Aqui é para a gente discutir com os colegas, né? Ou com o professor sobre o assunto. Então, nós vamos ter que pensar muito isso, certo? Eu acho, na minha opinião, que o robozinho queria, né, ter uma, vamos supor, uma sensação humana. Ele queria sentir o cheiro do livro, das folhas, ele queria sentir a textura do papel. Tudo isso a gente não tem no digital. No digital, a gente clica ali e a gente vai ver. Então, a gente não vai sentir o cheiro, a gente não vai sentir a textura do papel, certo? Essa é a minha opinião. Então, pensem na de vocês. 4. Releia o texto e transcreva a seguir as formas verbais que a gente encontrou. Então, vamos ver lá as formas verbais. Vamos lá. Olá. Que livro você está vendo? Que forma verbal? A gente tem verbo aqui? Sim, nós temos o está, que é do verbo estar, né? Do verbo ser. Então, a primeira a gente já achou lá. Então, vamos lá. Está lendo, certo? O que mais?
que mais? Aqui, papapá, aqui já foi o está lendo também. Aqui, olha aqui, ó. E agora? Cadê o outro verbo? Cadê a outra forma verbal, né? Que ele está expondo o que ele está falando. Aqui, ó. Acho aconchegante. O verbo achar é uma ação, certo? Então, vamos lá. Acho, e o que mais? Vamos ver? Sentir, ele não está sentindo, ele não está tendo uma ação, um movimento, certo? Então, sentir. São esses três, as formas verbais que a gente achou, certo? 5. Agora transcreva abaixo a forma verbal composta de dois verbos juntos, certo? Então, se a gente está vendo aqui de dois verbos juntos, aonde que tem dois verbos juntos? Vamos ver. Vamos analisar bem. Eu tenho estar lendo. Estar, a gente sabe que é um verbo de ligação, né? E o lendo é um verbo? Verbo ler. Aqui tem. E agora, acho é um verbo, mas aconchegante é verbo? Não, né? Sentir a textura é verbo? Não, também. Então, qual é a palavra que tem dois verbos juntos? Está lendo. Então, nós vamos colocar lá, está lendo. É os dois verbos juntos. Ai, prof, pode ter os dois verbos juntos? Pode, gente. Vamos lembrar o seguinte, eu já vou explicar ali, que nós já vamos chegar ali na parte dos verbos para eu explicar direitinho. 6. A forma verbal que você destacou descreve quantas ações, gente? Uma ou duas. Ele está lendo. Ela mostra quantas ações? Uma ou duas? Uma, certo? Porque ele está lendo. Então, essa ação ele está fazendo junta. Uma ação só, certo? Porque se ele estivesse aqui, está lendo e comendo, ele teria duas ações, certo? Porque ele está lendo e ele também está comendo. Mas aqui ele só está praticando uma ação. Então, olha só. Alguns verbos se juntam a outros para auxiliá-los na expressão de um sentido, ou para formar sua conjugação. São os chamados verbos auxiliares. Então, já diz que os verbos auxiliares, eles se juntam com outro verbo para ajudar aquele verbo a dar coerência, a dar sentido na frase, certo? Já aquele que transmite a ideia central é chamado de verbo principal. Então, é a mesma coisa que olha lá, que livro você está lendo? A ação a que o drone se refere é a de ler. Ele perguntou o que ele está, como se ele, o que ele estivesse fazendo. E ele falou, estou lendo. O verbo estar auxilia na conjugação do verbo ler, assegurando a ele o sentido de uma ação praticada no momento da fala do drone. Assim, estar é o verbo auxiliar e o ler é o verbo principal. Então, sem o verbo auxiliar, eu não vou dar sentido. Por exemplo, se eu tiro o estar daqui, que livro você lendo? Ué, você o quê? Lendo? Vai faltar alguma coisa. Então, essa união dos dois verbos é boa, por quê? Porque dá sentido para a frase, certo? Então, o está, ele vem, é um verbo junto com outro, certo? Que ele está falando sobre uma ação. Ele está auxiliando o verbo principal, que é o ler, certo? A ação que ele está fazendo é lendo, é lendo. Então, ele é o verbo principal. E o verbo auxiliar estará na frente, auxiliando, dando sentido para a frase, certo? Observe outro exemplo. Tenho pensado em fazer curso de pilotagem de drones. Minha irmã está fazendo. Então, olha só, tenho é o verbo auxiliar, ó.
Tenho é o verbo auxiliar. E o pensado é o verbo principal, certo? Então, o verbo auxiliar está na frente do verbo principal, certo? Por quê? Se ele colocar pensado em fazer, vai estar faltando. Cadê o sentido? Certo? Por isso que dois verbos ficam um ao lado do outro. É o verbo auxiliar ajudando o verbo principal para dar sentido. E o está fazendo? O está é o verbo auxiliar e o fazendo o verbo principal. Certo? Os principais verbos auxiliares são o ser, estar, ter, haver e ficar. Certo? Esses são os verbos auxiliares. Os outros verbos também podem atuar como verbo auxiliar, sempre que seu sentido não transmita a ideia central da estrutura verbal. Por exemplo, conseguir, poder, dever, querer, continuar, ir, andar, acabar, etc. Certo? Então, eu tenho alguns exemplos ali. Os drones conseguem filmar as grandes alturas. Gente, qual que é a ação para que um drone possa saber o que um drone faz? Eles filmam, é filmar. Eles só vão conseguir saber o que um drone faz filmando. Então, o filmar é o verbo principal. E o conseguem é o verbo auxiliar, ele só está ajudando o outro verbo a dar o sentido. Os robôs não podem sentir emoções. Então, sim, a gente sabe o que os robôs não podem fazer: sentir emoções. Então, o verbo principal é o sentir e o podem é o verbo auxiliar. Ele acabou chegando tarde à aula de robótica. Então, o que aconteceu? Ele quase perdeu a aula de robótica, certo? Mas ele chegou a tempo. A ação dele foi chegar. Atrasado, mas chegou. Então, o verbo principal, chegando, e o acabou é o verbo auxiliar que está ajudando. Então, vamos lá para o nosso joguinho. Verbo principal e auxiliar. Encontre no caça-palavras os verbos que acompanham os verbos auxiliares em destaque. Certo? Então, tá aqui, eu tenho caça-palavras. Vamos iniciar. Clique na primeira letra e arraste até o final para formar a palavra. Então, vamos lá. Eu tenho o que de matemática? Vamos ver. Eu tenho o que de matemática? Eu tenho. Vamos ver o que. Será que é aula? Eu tenho. Ó, eu tenho o que na aula de matemática? Vamos ir para vendo outra. Eu tenho correndo. Ó, eu tenho correndo aqui. Vamos ver todas o que a gente acha aqui. Comprado, estudado. Vamos ver o que mais. Qual mais que a gente acha? Aplaudidos é outra. Que mais, o que mais, o que mais? Vamos ver. Vamos ver o que mais que a gente acha aqui. Certo? Pensado. 1, 2, 3, 4, 5. Quantas são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ainda falta. Vamos lá procurar. Que mais, o que mais, o que mais? Andando é outra. Vamos ver. Lendo. E tá faltando uma. E aí? Que mais? Vamos ver se a gente acha. Vamos ver se a gente acha, gente. Vamos ver. Parará, parará, temos que prestar bastante atenção, que a prof também ainda não fez esses jogos. Eu sempre deixo para fazer junto com vocês. Vamos ver. Vamos ver se é ando. Não é ando.
Essa não é. Vamos ver qual mais. Essa tá difícil, a última, hein? Tá difícil. Aqui, achei. Chegando. Olha lá. Certo? Então, vamos ver lá. Eu tenho o quê? Estudado matemática. Está chegando a hora de viajar. Um carro foi comprado por Juca. Os noivos foram aplaudidos pelos convidados. Meus alunos estão lendo um belo livro. Vou correndo comprar frutas. Ana estava, vamos ver, o que mais aqui? Andando na aula de matemática. Não, não é andando. Estava, parará, parará, qual mais? Qual que é daqui? Ai, agora carregou de novo. Agora carregou de novo, gente. Certo? E Camila estava andando na praia. Certo? Então, temos aqui. Aqui é para a gente carregar de novo, para que se a gente quiser fazer novamente. Certo? Então, nós temos aqui, leia o texto e responda as questões a seguir. Então, gente, essa aqui será a lição de casas de vocês. Então, prestem atenção. Guerra do futuro, fraquezas e pontos fortes de robôs e humanos. Então, robôs vezes, né, que é contra humanos. Então, olha só, contra não, é versus humanos. Vantagens de um robô. Não precisa de ar, água ou comida. Podem trabalhar 24 horas durante 365 dias, isto é, não dormem, não comem, certo? Trabalham direto. São mais velozes para realizar cálculos, são mais precisos no desempenho das tarefas. Essas são as vantagens. E agora, desvantagens de um robô. Eles devem ser programados, não reproduzem sentimentos, ainda não lidam com o inesperado, certo? Com surpresas, eles não sabem o que fazer. Estudos querem evitar que tenham que ser reprogramados diante do inesperado. Então, toda vez que tem alguma surpresa que acontece que eles não esperam, o robô não sabe como agir. Então, essas são as desvantagens. Agora, dos humanos, vantagens. Podem antecipar as necessidades dos outros, certo? A gente já vai lá e já tenta resolver antes das pessoas precisarem. Conseguem se colocar no lugar do outro, já há estudos para que robôs também façam isso, que se coloquem no lugar do outro. Tipo, eu vou pensar no outro, certo? Lidam bem com o inesperado. Então, assim, nós, seres humanos, a gente sabe muito bem como sair de uma surpresa, de um problema, de uma confusão. Quando a gente não espera aquilo, a gente sabe como reagir, certo? O cérebro humano executa mais operações por segundo que supercomputadores, mas robôs superarão isso, certo? Então, o cérebro humano consegue executar muito mais coisas do que um computador, do que um supercomputador, certo? Tem seres humanos que conseguem ler, assistir televisão, conversar no telefone, tudo ao mesmo tempo, certo? Coisas que os robôs não fazem, mas eles já estão testando para que os robôs façam isso também. As desvantagens do ser humano. Não tem a mesma velocidade para esquadrinhar grandes volumes de informações. Então, assim, nós, seres humanos, o nosso cérebro não consegue guardar tanta informação, né? Rápido, a gente precisa fazer exercícios, a gente precisa treinar para a gente poder aprender e guardar aquilo. Robô, não. E necessitam de períodos de descanso, de comida e água. Então, a gente tem essas diferenças com os robôs, certo? Então, qual é a lição de casa? É a mão na massa, certo? O exercício do 1 ao 4,
certo? Na página 68. Então, nós temos aqui, vocês vão ter que treinar sobre verbo auxiliar e verbo principal, certo? Então, gente, voltando aqui, nós temos esse assunto para fazer. Para ficar um pouquinho diferente a nossa aula, a prof vai mandar para vocês lá no Que Mágico, certo? Junto com a aula, com a videoaula de hoje, eu vou mandar o link de uma explicação sobre verbo auxiliar e principal para vocês irem assistindo e também entendendo um pouco melhor. Então, esse vídeo, ele está aqui, vou ter que apresentar novamente para que vocês possam ver o vídeo, certo? O vídeo está aqui, já fiz o link direitinho para que vocês possam assistir, certo? Então, assim, ele é um vídeo bem legal, sabe? São duas alunas explicando. Então, eu vou colocar esse vídeo no link lá do Que Mágico, certo? Ele é um vídeo só de 5 minutos, então ele é bem rapidinho, é bem legal. E as meninas, que são duas alunas, elas explicam bem legal para vocês entenderem um pouquinho melhor, certo? Só vou colocar aqui o início para vocês verem. O vídeo é um pouquinho baixo, então vocês vão ter que aumentar o volume, certo? Então, é isso, gente. A prof vai colocar lá para vocês assistirem, que é uma explicação também para que vocês possam entender um pouco melhor, certo? Lembrando que nós vamos retomar tudo isso, certo? Então, nós ficamos por aqui, acabamos a apostila 1 de português, só vamos fazer a correção no próximo vídeo, certo? E aí, vamos começar com a apostila 2, tá? A prof ainda vai mandar algumas atividades de lição de casa para treinar na ficha de atividade, certo? Mas aí eu vou mandar só depois de quarta-feira, porque vocês vão buscar na escola os blocos de fichas de atividade, certo? Então, ficamos por aqui, se cuidem, e até a próxima aula.